Depois desse vídeo agora, a gente vai entender melhor as equações do segundo grau, nos detendo apenas às suas resoluções, o entendimento de quando é que eu tenho uma equação de segundo grau, quando eu não tenho, quem são os seus coeficientes, não nos detendo a como surgiu as suas formas resolutivas. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, a equação de segundo grau, você vai classificá-la como do segundo grau, como você classificou o entendimento de polinômios. O grau de um polinômio ele é dado pelo maior expoente da variável principal. A equação do segundo grau é chamada de equação do segundo grau se o seu maior expoente, o maior expoente da variável principal, for 2. Caso não seja 2, ela não é equação do segundo grau. Então vamos lá, vamos visualizar algumas para poder classificar corretamente. Então eu tenho aqui o seguinte. Tenho essa primeira equação aí. O maior expoente da variável principal é 2. Logo, eu posso dizer, com certeza absoluta, por conta desse expoente, que essa sim é a equação do segundo grau. Agora vamos lá. Próxima equação. Eu tenho menos 8x mais 12 igual a 0. O maior expoente da variável principal aqui é 1. Então, ela é a equação do primeiro grau. Portanto, ela não entra na nossa classificação de equação do segundo grau. Ela é primeiro grau. Vamos à próxima. Na próxima nós temos 5x ao quadrado mais 3x igual a 0. Ora, o maior expoente da variável principal é 2. Se o maior expoente da variável principal é 2, maior expoente da variável principal sendo 2, nós teremos, então, equação do segundo grau. Nesse outro, eu tenho x ao cubo mais 2x menos 8. O maior expoente é 3, logo ela é uma equação do terceiro grau. Terceiro grau. E no próximo nós temos x ao quadrado menos 5x ao cubo mais 8. Ora, o maior expoente aqui é quanto? É 3. Ora, se é 3, ela é do terceiro grau. Tomem sempre cuidado, que nem sempre ela virá bonitinha na ordem, para você dizer, eu estou vendo nessa primeira aqui é 3, ela é do segundo grau. Não. Pode ver que essa aqui ela não veio em ordem de grau. Portanto, você tem que visualizar isso para poder realmente classificá-la com relação ao seu grau. Adiante. Vamos ver o que nós temos aqui. Toda equação de segundo grau, ela, quando você simplifica ela toda, ela fica nessa forma. Apresenta-se na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Só que ela só vai se apresentar assim depois que você reduz todos os termos semelhantes. Na verdade, toda equação, quando você reduz os termos semelhantes, ela vai ficar toda arrumadinha, a ponto de você ter mais facilidade em classificar se ela é primeiro, segundo, terceiro ou mais graus. Certo? Então, sempre, o que acontece com ela? O que a gente precisa visualizar nela? O A é o número que está multiplicando o x ao quadrado, sempre. Ou seja, é o coeficiente, para vocês que já viram a parte de polinômios, o coeficiente A é o número que multiplica o termo x ao quadrado. O coeficiente B, o número que multiplica o x. E o coeficiente C é o número independente, aquele que não está multiplicando nenhuma variável. Então, nós temos os três coeficientes da equação de segundo grau. O A, que é aquele que está multiplicando sempre o x ao quadrado. O B, que é aquele que está multiplicando sempre o x.
E o C, que é aquele que tá, o número que está sozinho. Então, muito cuidado e atenção na hora de identificá-los. Essa identificação vai ser primordial para a sua resolução. Então, adiante, o que é que nós temos aqui? Temos a primeira equação, onde a gente vai identificar quem é A, quem é B e quem é C. Ou seja, quem são os coeficientes dessa equação do segundo grau. Primeiro, a gente vai identificar quem é A. Como eu já disse a vocês, A é sempre quem está multiplicando o x ao quadrado. Portanto, aqui o A só pode ser 15. Vou escrever isso aqui, ó. A igual a 15. Ora, quem é B agora? B, como eu disse a vocês, é aquele que está multiplicando o x. Ah, mas não tem ninguém multiplicando o x. Não tem, porque quem está multiplicando o x é, na verdade, o elemento neutro da nossa multiplicação. Uma vez 5 dá igual a 5, uma vez 7 dá igual a 7, uma vez x dá igual a x. Portanto, quando ele não aparecer, obviamente, ele é... Continuando. O C agora para a gente. Quem é o C? Ora, o C é sempre o número que se encontra sozinho, sem multiplicar ninguém. É o 12. Então aqui identificamos que ele é o 12. Após isso, temos agora a equação x ao quadrado mais 12x mais 15 igual a zero. Vamos identificar quem é A, quem é B e quem é C. Para identificar quem é A, quem é B e quem é C, deixa eu passar aqui. A. Ora, quem vai ser o nosso A? O nosso A é aquele que está multiplicando x ao quadrado. Novamente, a gente não vê nenhum número do lado do x ao quadrado. Isso significa sempre, se não tem nenhum número, o coeficiente só pode ser 1. Agora, quem é B? B. Vou colocar logo aqui. O nosso B é quem está multiplicando o x. E quem está multiplicando o x é 12. E quem é C? É quem está sozinho. Quem está sozinho é 15. Continuando. Nós temos aqui o seguinte. X ao quadrado mais 2 mais 5x igual a zero. Ora, vamos descobrir quem é A, quem é B e quem é C. O A, como eu disse, é quem está multiplicando x ao quadrado. Aqui não aparece, só pode ser 1. Agora, quem é o B? É o segundo? Não, é quem está multiplicando o x. E quem está multiplicando o x aqui é 5. E quem está sozinho? É o 2. Portanto, então, essas três aqui foi para vocês visualizarem como é que a gente vai identificar os coeficientes da equação do segundo grau. Adiante, nós temos as resoluções agora das equações de segundo grau. A gente vai começar pelas mais simples, que são as equações incompletas. E essas equações incompletas, quem já sabe resolver uma equação normal do primeiro grau, não vai ter dificuldade em resolver equações incompletas do segundo grau. E isso por quê? Vamos visualizar aqui a primeira. Do tipo B igual a zero. Tipo B igual a zero, que significa que eu tenho A e tenho C como coeficientes. E B é zero, então ele não vai aparecer. Mas como é que a gente vai resolver isso? Bem, para resolvê-la, o que a gente vai fazer é o seguinte. Primeiro, como acontece na equação normal do primeiro grau, a gente isola o x. E nesse caso, a gente vai tentar isolar logo o x ao quadrado. Então, eu vou ter 5x ao quadrado é igual a 45. Pois 45 aqui estava somando, passou para lá, ou subtraindo, passou para lá somando. E aí, agora eu tenho o seguinte. X ao quadrado é igual a 45 dividido por 5. Então, x ao quadrado só pode ser igual a
9. Sendo x ao quadrado igual a 9, como é um número elevado ao quadrado, então a gente tem que ter cuidado que eu vou ter duas respostas. Como assim? Existem dois números que elevados ao quadrado vão dar 9. E que dois números são esses? Esses dois números são o menos 3 e o mais 3. Então eu posso dizer que aqui, como resposta, teremos mais ou menos 3. Que pode também ser escrito assim, de uma forma simplificada, mais ou menos 3 é o valor do nosso x. Bem, adiante. Nós temos agora o seguinte. Vou separar aqui. Nós temos 72 menos 8x ao quadrado igual a 0. Ora, o x ao quadrado veio depois, mas não deixa de ser. Quem é A aqui? É menos 8. Quem é B? É 0. E quem é C? É 72. O que a gente vai fazer? Vai isolar. O isolamento, ele não é obrigado a ser, eu vou mandar para o outro lado a parte numérica. Não, eu posso isolar como? Vou dizer que 72 é igual a 8x ao quadrado. Você dizer isso é o mesmo que dizer que 8x ao quadrado é igual a 72. Ora, então, 72, se eu dividir por 8, vai ser igual a x ao quadrado. Então, 72 dividido por 8 dá 9. X ao quadrado é igual a 9. Logo, que números que é elevado ao quadrado dá igual a 9? Coincidentemente, como aconteceu no anterior, nós temos que x só pode ser igual a mais ou a menos 3. Pois menos 3 ao quadrado dá 9 e 3 ao quadrado também dá 9. Vamos ver qual é o próximo nosso. X ao quadrado mais 25 é igual a 0. Bem, fazendo a resolução do jeito que a gente fez antes, a gente vai ter aqui o seguinte. X ao quadrado é igual a menos 25. Ora, a gente se depara já aqui por uma inconsistência ocorrente dentro dos reais. Por quê? Porque dentro dos reais, toda vez que você eleva um número ao quadrado, a quarta, a sexta potência, ou seja, a um expoente par, quem aprendeu bem potenciação sabe disso, que o resultado tem que ser positivo. Por quê? Menos com menos dá mais. Com menos dá menos. Com menos novamente dá mais. Ou seja, sempre que emparelha esse expoente, sempre que o expoente é par, o resultado será positivo. Logo, isso aqui, a gente chega à conclusão que não existe, que a gente simboliza com um E no sentido contrário, dentro dos reais. Não existe nos reais. Mas o que significa isso? Significa que nossa solução é igual ao conjunto vazio. Conjunto vazio. Ok? Bem, vamos ver o seguinte. Deixa eu só apagar essa parte aqui para não atrapalhar aquilo que a gente vai visualizar embaixo. Agora eu vou ter o seguinte. Vamos ver o nosso próximo slide. O tipo C igual a 0. Vamos novamente apagar aqui, que ainda está em cima. Então eu tenho o seguinte. Aqui o nosso x igual a mais ou menos 3. Então, continuando, nós temos o seguinte. Dois x ao quadrado mais 7x igual a 0. A gente vai fazer agora do tipo C igual a 0. O que significa que eu vou ter dois termos utilizando x.
Mas aí a gente vai se utilizar de outra coisa que vocês já aprenderam, que foi fatoração. Então a gente aqui vai poder fazer o quê? Fator em evidência. Eu tenho x nos dois, eu vou colocar o x aqui em evidência, multiplicando 2x mais 7. E isso vai dar igual a zero. Ora, eu tenho uma multiplicação cujo resultado é zero. Para a multiplicação dar zero, não existe nenhum par de números diferentes de zero que multiplicados dê zero. Obrigatoriamente, toda multiplicação cujo resultado é zero é o que cada um dos fatores, pelo menos, tem que ser zero. O que significa que ou x é igual a zero, ou 2x mais 7 é igual a zero. Reparem que aqui agora a gente tem uma equação do primeiro grau e vai resolver essa equação do primeiro grau. Mas uma das raízes da nossa equação já está aqui. Uma das respostas da nossa equação já está aqui. Vamos descobrir a outra. Então eu vou ter que 2x é igual a menos 7. Pois passou para o outro lado, negativo, passou subtraindo o zero, ficou menos 7. E x, então, é igual a menos 7 sobre 2. Vamos ver a próxima equação. Nós temos aqui x ao quadrado menos 3x igual a zero. Como é que a gente vai resolver isso? Novamente, a mesma sistemática. A gente vai colocar em evidência o x. Sempre que o c for igual a zero, a maneira mais prática é você usar-se dessa resolução. Vamos colocar exatamente o x em evidência, novamente como fizemos no anterior. E aí eu vou ter x menos 3. Acabamos de fatorar ela. E aí vamos ter o seguinte. X vai ser igual a zero. Ou x menos 3 é igual a zero. Então eu tenho aqui, ó, uma raiz já está aqui, zero. X vai ser igual a 3. Então essas são as duas raízes da nossa equação. Ou x é igual a zero ou x é igual a 3. Continuando para o próximo slide, nós temos o seguinte. 2x ao quadrado menos 4x, menos 14x, perdão, é igual a zero. Então teremos o seguinte, mesma sistemática. Coloquemos em evidência, dessa vez eu vou colocar 2x em evidência. Porque 2x divide os dois. E aí eu vou ter x menos 7, fecha, parêntese, igual a zero. Então, ou 2x, se 2x é igual a zero, para que isso aconteça, 2 é constante, então só pode ser que x é igual a zero. Temos a primeira raiz da nossa equação. E x, ou, x menos 7 é igual a zero. Logo eu tenho que x é igual a 7. Então, conjunto de soluções de cada equação aqui. Desta primeira, conjunto verdade ou solução, gravem que isso é a mesma coisa. Conjunto verdade é sinônimo de conjunto solução. Aqui eu tenho 0 e menos 7 sobre 2. Nesta outra, nós temos conjunto verdade ou solução. Vou escrever agora a solução, para que vocês se acostumem com as duas notações. 0 e 3. Aqui nós temos o seguinte. Conjunto solução ou verdade. 0 e 7.
Aqui eu já tinha colocado, nosso conjunto de solução foi vazio, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Nesse aqui, a gente também for colocar nessa forma, de maneira formal como essa, você vai colocar solução igual a mais ou menos 3. Da mesma forma da outra. Reparem que sempre que o B for igual a zero e houver solução para a tua equação de segundo grau, elas serão raízes opostas. Reparem que se o C for igual a zero, sempre as equações do segundo grau em que C for igual a zero, uma das raízes obrigatoriamente vai ser zero. Isso é importante por quê? Porque você vai se deparar com alguns problemas que ele vai mencionar isso no problema. E aí você já vai ter como dica quais são os coeficientes que serão igual a zero. Atentem para isso, que vai ser muito importante para resolver determinados problemas de maneira mais rápida e objetiva. Vamos dar continuidade agora e teremos o seguinte. Vamos ver as equações completas. Nas equações completas, obrigatoriamente vão aparecer os coeficientes A, B e C. E aí, um norte para a gente, nossa orientação sempre vai ser trabalhar em cima das fórmulas do delta, que é o discriminante da tua equação. Discriminante por quê? Esse discriminante, ele vai ser discriminante pelo seguinte fato, que ele vai conseguir determinar para a gente se tem raiz a equação completa e se não tem. Se tem, também a quantidade de raízes que eu vou ter. O máximo de raízes que uma equação do segundo grau pode ter são 2. Então, mas como que eu vou visualizar isso a partir do delta apenas? Se o nosso delta for negativo, como eu não tenho raiz quadrada de número negativo dentro dos reais, isso significa que a minha equação de segundo grau completa não vai ter raiz real. Não vai ter solução dentro do conjunto dos reais. Se o delta for positivo, eu vou ter duas raízes reais e distintas. Mas se o delta for igual a zero, eu vou ter uma única raiz. Ou, como muitos autores consideram, você vai ter duas raízes iguais, certo? Então, deixa eu só nomear aqui para a gente, que isso aqui é o nosso discriminante. É muito importante a gente ter o entendimento de determinados termos utilizados na matemática, porque isso fará com que a gente não fique perdido quando eles aparecerem e não os conhecermos. Então, isso aqui é o discriminante, esse é o famoso delta, e ele determinará também quantas raízes se tem do segundo grau. Outro norte importante para a gente vai ser a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara que, na verdade, foi finalizada pelo francês Viette. Então, o que acontece? Na verdade, como uma homenagem póstuma, afinal de contas, o primeiro realmente a estudar as equações de segundo grau foi Bhaskara, Viette, ao finalizar esses estudos, deu o nome à fórmula de Bhaskara. E é essa onde a gente finaliza a resolução da equação completa. Mas como é que a gente vai aplicar isso? Reparem que nas duas fórmulas eu tenho o seguinte. Eu tenho B, A e C. Para a gente fazer isso, o que a gente vai fazer uso é daquilo que vocês aprenderam anteriormente como valor numérico de uma expressão algébrica. Então, quando você tem uma expressão algébrica, uma expressão que tem letras, e ele te diz qual é o valor dessas letras, você vai substituir, e na verdade você vai resolver a expressão numérica que vai surgir a partir delas.
Vamos para nossa primeira equação. Nossa primeira equação aqui é menos x ao quadrado mais x mais 12 igual a zero. Ora, menos x ao quadrado mais 12 igual a zero. Primeiro passo, aquilo que a gente viu já em slides anteriores. Então, nós temos o seguinte. Quem é A, quem é B e quem é C. Essa identificação ela é primordial. A, o número que está multiplicando x ao quadrado. Eu tenho aqui menos x. Significa que menos 1 é o nosso A. Quem é B? B aqui é o número que está multiplicando o x. Quem está multiplicando o x? Quem multiplica x para dar x? 1. E o termo independente, o coeficiente independente C, é 12. É o único número que está sozinho ali. Feito isso, o que a gente vai fazer? Primeiro, faça delta. Por que delta? Porque você ganha tempo na seguinte situação. Se você vier direto para a fórmula de Bhaskara, você corre o risco de chegar numa que não vai ter solução e isso você pode perceber antecipadamente. Então, por isso que a gente vai logo para delta. Então, eu vou fazer o quê? Como delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, coloquei a fórmula aqui novamente. Ah, mas a fórmula está lá em cima. Por que colocou novamente? Sugestão para vocês que estão estudando. Toda vez que vocês estão aprendendo uma fórmula para fixá-la melhor, minha sugestão para vocês é que, se você vai fazer 10 itens que você vai usar essa fórmula, não escreva só uma vez, não. Escreva as 10 vezes. Porque após isso, você vai ter memorizado toda a fórmula. Então, assim, para vocês também, uma coisa que eu gosto de fazer com os alunos é que cada item que eu vou fazer, eu escrevo novamente a fórmula, porque você também está visualizando a fórmula, vai facilitar a você memorizar. Então, eu tenho o seguinte, delta é b ao quadrado menos 4ac, vamos substituir o b, o a e o c pelos valores que estão aqui. Então, eu vou ter b ao quadrado é 1 ao quadrado, menos 4, vezes, como a é menos 1, vamos colocar entre parênteses para não confundir, vezes menos 1, vezes c, que é 12. E aí teremos quem? Delta é igual a 1, menos com menos mais, 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48. Isso nos dá que delta é 49. E reparem que aqui na fórmula de Bhaskara, nós temos o seguinte. Nós temos raiz de b ao quadrado menos 4ac, ou seja, raiz de delta. Se a raiz de delta, significa que vai ser a raiz desse resultado aqui. Então, gosto sempre de fazer o seguinte, coloca aqui, ó, raiz de 49 igual a 7. Por quê? Porque quando eu for colocar aqui, olha o que, é que vai acontecer, gente. X, ele é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, não precisa escrever b ao quadrado menos 4ac, porque eu já sei que delta é isso aqui. Então, quem é x? X é menos b, mais ou menos raiz de quem? Do delta, sobre 2a. Então, vamos aplicar agora aqui o seguinte. x1. Por que eu coloco x1? Porque não dá para fazer de uma vez só mais e menos. Você vai fazer uma vez mais, outra vez menos. Não necessariamente nessa ordem. Menos b. Como b é 1, então aqui eu vou colocar menos 1. Mais quem? A raiz do delta. Qual foi a raiz do nosso delta? 7. Sobre quanto? Sobre 2 vezes a. 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Isso significa o quê? Que x1 vai ser igual a menos 1 mais 7, que dá 6. 6 sobre menos 2, mais com menos dá menos 3. Tenho aqui a nossa primeira raiz, menos 3. Agora eu vou fazer agora x2. Menos 1, menos 7, menos 2. O que nos dá quanto? Menos 1 menos 7 dá menos 8. Sobre
menos 2. Menos com menos dá mais. 8 dividido por 2 dá 4. Conjunto verdade ou solução da nossa equação é menos 3 e 4. Resolvida a primeira equação. Vamos para o próximo. No próximo nós temos 4x ao quadrado menos x mais 1 igual a x mais 3x ao quadrado. Ora, primeiramente, a gente sempre faz o quê? Para resolver a equação de segundo grau. Primeira coisa que a gente costuma fazer é determinar quem é A, quem é B, quem é C. Mas para isso, nossa equação ela já tem que estar na forma padrão de uma equação de segundo grau. Então a gente precisa colocar tudo no primeiro membro e reduzir esses termos semelhantes. Então vamos lá. 4x ao quadrado menos x. O x que está lá passa para cá também subtraindo. Vou colocar logo aqui próximo ao tempo semelhante dele. Vou repetir aqui mais 1. E vem também quem? Menos 3x ao quadrado. Como eu passei tudo para o lado de cá, o outro lado fica zero. 4x menos 3x ao quadrado, eu vou ter x ao quadrado. Menos x fica menos 2x. Mais 1 igual a zero. Reduzir os termos semelhantes, agora dá para identificar facilmente quem é A, quem é B, quem é C. Quem é A? O número que multiplica o x ao quadrado, que é 1. Quem é B? É aquele que está multiplicando o x, que é menos 2. E quem é C? É aquele que fica sozinho, é 1. Feito isso, começamos por onde? Por delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4AC. E aí, substituindo, fazendo o valor numérico dessa expressão algébrica, teremos menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Então, delta será igual a 2 ao quadrado, que dá 4, menos 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Ora, nosso delta deu zero. E quem é a raiz de zero? É zero. O que significa que a gente só vai ter uma única raiz. Ou, como eu já disse a vocês, muitos consideram como duas raízes iguais. Então eu vou ter o quê? X, como ele é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, teremos que x é igual a quem? A menos menos 2, que dá 2, mais ou menos quem? 0. Mais 0 menos 0 não vai fazer diferença. Sobre 2 vezes A, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, nosso x aqui vai ser 2 sobre 2, que é igual a 1. Conjunto solução ou verdade é 1. Resolvida a nossa segunda equação. Vamos agora até a próxima. Próxima nós temos x ao quadrado menos 4x menos 5. Então, identificando logo quem é A, quem é B e quem é C, temos A igual a 1, pois quem é que está multiplicando x ao quadrado? 1. B igual a menos 4. Quem está multiplicando x? Menos 4. E C igual a menos 5.
Feito isso, novamente, ó, delta que é quem? B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Então, eu tenho que delta é igual a 4 menos 4 ao quadrado dá 36. Menos com mais, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. É isso? Ah, perdão. Desculpa, aqui é 16, tá, gente? Já estava pensando no resultado antecipado aqui. Então, delta nada mais é que 36. Sendo delta igual a 36, raiz de delta é igual a 6. Sendo raiz de delta igual a 6, eu tenho x igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então, vamos substituir e descobrir quem é quem. Como eu tenho um delta positivo, então eu vou ter x1 e x2. Quem é x1? x1 é menos b, ou seja, menos 4, que nos dá 4. Raiz de delta é 6, então coloco aqui, ó, mais 6. Sobre 2 vezes 1, que é 2. 4 mais 6, 10. Sobre 2 dá 5. Achamos a primeira raiz. Segunda raiz. Nós temos menos 4, que dá 4. Menos 6 sobre 2. 4 menos 6 dá menos 2. Sobre 2, resultado, menos 1. Então, nosso conjunto verdade ou solução é igual a 5 e menos 1. Ok? Bom, meus amores, eu espero que tenha ajudado vocês ao entendimento de resoluções de equações do segundo grau. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima.